Muito bom dia, Serra Gaúcha. Está começando o Conexão Especial nesta sexta-feira, um formato diferente, que vamos começar a trazer algumas entrevistas com pessoas da região que fazem a diferença. E é claro, com um grande evento no sábado, a gente não poderia deixar de estar recebendo aqui na Bitcom TV Fabiano Feltrin. Grande empresário aqui da região, uma pessoa que tem um carinho muito grande aqui pelas coisas da Serra Gaúcha e que hoje fala conosco, fazendo, é claro, um convite para amanhã, né, direto da residência do Elvis, como o pessoal tem falado nas redes sociais, né, uma live show do bem, né, a live do bem, onde você vai poder também compartilhar e fazer parte de toda essa solidariedade que ocorre, então, nesse momento tão complicado, tão difícil, de pandemia, de dificuldades econômicas que todos nós estamos passando. Então, se cada um der a mão, estender aquilo que puder, passar adiante, com certeza nós vamos fazer uma grande corrente do bem. E hoje, é claro, nós estamos aqui com o Fabiano Feltrin para falar um pouquinho desse projeto e falar da carreira do Fabiano, das iniciativas do Fabiano junto à nossa região. Primeiramente, é um extremo prazer estar te recebendo aqui na Bitcom TV, pela primeira vez aqui no estúdio. A Ali Vergani já tinha te entrevistado em outra ocasião, mas muito bacana a gente poder conversar agora um pouquinho dessa grande iniciativa de sábado. Parabéns inicialmente por querer fazer uma live que realmente tem esse intuito solidário e levar aí essa possibilidade para outras pessoas também ajudarem pessoas. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Portela, bom dia aos nossos telespectadores, ouvintes, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o carinho da equipe do Fabiano Vergani, da Ari também, que me entrevistou em outros momentos, e a gente está muito feliz de saber tudo o que vocês estão proporcionando através do trabalho da Bitcom aqui na Serra Gaúcha, e nós esperamos que isso cada vez possa ter mais êxito e ao mesmo tempo de estar levando informação para toda a nossa região da Serra Gaúcha, que é uma das referências em tudo, né? Nós somos um povo solidário, nós somos um povo muito trabalhador e, acima de tudo, de belezas naturais também, turismo, ou seja, nós temos a faca e o queijo na mão para nós sairmos dessa crise e dessa pandemia antes que os outros, inclusive. Ou seja, uma região abençoada pelas riquezas naturais, mas também pelas pessoas que aqui habitam, que têm isso no DNA delas, né, de serem realmente, fazerem a diferença, né? Fabiano, como a gente pode imaginar uma live dentro da tua casa, né? A gente já vem vendo alguns artistas fazendo isso, a própria Bitcom já fez isso no sábado passado, mas dentro de casa, eu acredito que é a primeira vez que tu abre a tua casa desta forma que tu vai fazer amanhã. É verdade, porque como nós estamos nessa questão de quarentena e todos estão em casa, de certa forma também proporciona para aqueles que estão em casa e não sabem exatamente o que fazer, para ter um pouco de alegria, um pouco de diversão, quem tem criança, quem tem idosos, as famílias então se reunindo e tendo um propósito de ajudar as pessoas e ao mesmo tempo se divertir. E eu pensei, o que melhor do que mostrar a própria casa da gente, né? Porque é onde todo mundo vai estar assistindo também. Então é para fazer com que seja parecido com um reality show. As pessoas estão em casa se sentindo inseridas naquele programa. E é isso que a gente pretende fazer. E nós vamos fazer uma apresentação de uma espécie de cronograma, assim, que a gente possa mostrar um pouquinho do que aconteceu na vida do Elvis, por que aquela música aconteceu e, ao mesmo tempo, também pedindo que as pessoas sejam solidárias para esse momento. Muitas pessoas estão me comentando: poxa, eu nem sei se eu posso ajudar. Eu sempre digo o seguinte: nós temos que viver um dia por vez, com fé, com esperança e sabendo que Deus sabe o que está fazendo. Se nós estamos passando por isso, é porque Ele tem um propósito. E o propósito é de melhorar a vida, melhorar o amadurecimento espiritual. Então tudo isso vai fazer com que nós vamos sair melhor desse momento, para um novo mundo, uma nova vida, que aliás é o tema da minha palestra, mas nunca foi tão especial esse tema para que a gente possa realmente pensar não só na gente, mas também com amor ao próximo, pensar no vizinho, não é só a família, o vizinho, as pessoas do nosso entorno, nosso colega de trabalho, e isso a live vai fazer com que a gente tenha um momento de reflexão, divertimento e vai ser bárbaro, assim, eu acredito que vai ser um programa maravilhoso.
E o pessoal vai poder interagir, que é uma das diferenças da live, porque muitas vezes no show a interação é no final do show, né? E é bem diminuto. Mas ali durante a live as pessoas também vão poder participar, além de contribuir com a doação, vai poder também interagir com Elvis. Isso é legal, e aí cabe aqui também o agradecimento à Bitcom, porque muitas vezes o artista ele tá ali fazendo, ele nem consegue correr os olhos direito no celular ou nos instrumentos, nos equipamentos que possa realmente dar esse retorno e o feedback. Às vezes tem uma pessoa que fez uma pergunta super importante e tu passou em branco. Então nós vamos ter toda a estrutura do Bitcom TV que possa nos ajudar e tá dando retorno para você que vai estar nos assistindo. Eu tenho absoluta convicção que será o antes e o depois das lives, pelo menos aqui na Serra Gaúcha. Nós vamos fazer um programa de um artista que é renomado mundialmente, né, que eu represento aqui humildemente na nossa região, mas que tenho experiência de ter feito mais de 15 anos em mais de 1.200 shows pelo Brasil e pelo mundo. Eu percorri o mundo inteiro levando Elvis Presley, só não fui na parte de Japão, China, né, Coreia, Ainda mas não enfim, foi, ainda não fui. Mas a gente vai poder levar toda a nossa experiência e, acima de tudo, dividir com a Bitcom, de poder dar uma atenção especial para você que vai estar nos assistindo. O pessoal estava comentando essa semana, né? Faz tempo que eu não vejo o Fabiano Feltrin fazer o Elvis, né? Tu deu uma paradinha um pouco de fazer muitos shows que tu tá fazendo recorrente, né? A gente fez uma estratégia, depois que a gente abriu o Hard Rock Café Gramado, o show do Elvis lá deu muito certo. Então eu procurei num primeiro momento, quer assistir meu show, tu vai ter que ir no nosso estabelecimento comercial, que aliás é o maior museu, o maior acervo do mundo, né, de itens originais. E aí deu tão certo, Portela, que nós temos agora todas as quartas-feiras um outro cover de Elvis, que não é que me substitui, né, mas que deu tão certo a temática do Elvis, que nós temos todas as quarta-feiras um show de Elvis lá, que é o dia que a gente recebe as excursões também, né? Então, a noite do Elvis virou uma tradição muito grande. Então, eu, naquele período, me direcionei muito para essa questão do Hard Rock Café Gramado. Mas também a gente fez muitos shows em cidades, em eventos como Bento Gonçalves, como Canela, Nova Petrópolis, Caxias do Sul, mas eventos maiores, assim, que eu levava a orquestra e pudesse fazer um evento mais municipal, falando assim, mais maior, um evento com mais gente. Em relação a essa questão da live, o que te provocou, além, é claro, do exemplo dos outros artistas, mas o que está te provocando a fazer ela, a fazer com um script, como tu está fazendo, com um roteiro, com todo esse amor e dedicação? Bem, posso te dizer com toda a transparência que as pessoas pedem isso todos os dias já há bastante tempo. E a gente fez uma brincadeira num dia que a gente não divulgou, pegamos lá um violão e fizemos numa brincadeira de alguns minutos. E deu milhares, né, milhares e milhares de visualizações. Se eu não me engano, naquele dia deu 90 mil visualizações. Mas foi uma brincadeira assim, a gente não tinha avisado ninguém. Então ali eu vi que realmente eu podia me arriscar, então, e aí que entra a Bitcom, de poder organizar isso de forma mais profissional, de nós termos uma câmara profissional, de nós termos um roteiro que foi auxiliado por vocês e que a gente possa realmente cumprir com todos os passos numa organização que você que está em casa vai sentir uma alegria muito grande de ver não só a parte de organização, mas acima de tudo de um roteiro que tem um início, meio e fim e que tem um propósito de levar alegria e muita emoção. Vai ter músicas que vai gerar muita emoção. Se nós tivermos um número expressivo de pessoas que vão dar o recado ali ao vivo, as pessoas vão falar muito a palavra, nossa, que emoção. Que bacana. Fica o convite, 19 horas, as pessoas vão entrando ali na live e começa um show aí fantástico. Eu não vou dar spoiler, porque já é amanhã, né? Vamos aguentar, pessoal. Vamos aguentar que amanhã tem realmente algo fantástico a partir das 7 da noite, na Bitcom TV, também nas redes sociais do Fabiano Feltrin. Vai ser fantástico, com certeza. Mas vamos contar agora um pouquinho dessa história Elvis e Fabiano Feltrin. Quando que o rei do rock te impactou e que tu disse, olha, essa é a minha missão, é o que eu desejo fazer, aquilo que eu quero passar para as pessoas, aquilo que me faz bem? A minha história ela é bastante curiosa, porque o Elvis tem 3 fases características bem pontuais, que é dos anos 50, o início do rock and roll, dos anos 60, que são os filmes, que muita gente já deve ter assistido, ele fez 31 filmes, passava muito na sessão da tarde na época, e também dos anos 70, que eram os shows temáticos com orquestra, com aqueles trajes, né, que chamavam muita atenção. Então são 3 épocas diferentes.
todo mundo conhece um pouquinho do Elvis, ou do início do rock and roll, né, ainda dos vídeos preto e branco, ou de cenas dos filmes. Ninguém conhecia muito a fase do Elvis com a sua grande orquestra mesmo. E quando eu assisti um vídeo, eu aluguei um VHS na locadora. Sabe quando tu alugava na promoção? Leva 10 e pague 5, né? Então, pega um do Elvis ali. E aí peguei esse do Elvis e, curiosamente, caiu num desses que tinha o Elvis em 1970, num show em Las Vegas com a sua orquestra. Eu não sabia do Elvis dessa época, eu não tinha esse conhecimento. Eu sou de uma geração que gostava muito dos dinossauros do rock, né? Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, Black Sabbath, enfim, essa geração toda aí. Então o Elvis para mim era o ícone do início do rock and roll, mas eu não tinha noção do que era a carreira dele. Quando eu assisto aquele DVD, não era DVD, era fita cassete. VHS. VHS. Opa! VHS. Eu realmente me impressionei, eu disse, meu Deus, como é que essa criatura tem uma banda desse tamanho naquela época, como que ele dança tanto, como é que ele interage dessa forma com o público, e eu comecei a comprar um monte de CD, DVD, não tinha DVD, vamos lá, VHS, e comecei a me aprofundar e estudar Elvis Presley. Eu me apaixonei de uma forma que isso virou para mim uma rotina diária, até que em algum momento, uns amigos meus que tinham banda me pediram para mim cantar uma canção do Elvis Presley num show. E nós fomos para um ensaio. E aí eu me vestiria de Elvis, né? Aí não era um traje, né? Era uma fantasia mesmo. Sim. E eu cantaria uma canção. Fomos para o estúdio para gravar. E dessas gravações eles gostaram tanto, se empolgaram tanto que disseram, pô, Fabiano, vamos fazer pelo menos 6 músicas. E nós ensaiamos essas 6 músicas. Quando fomos para esse show, que tinha aproximadamente 1000 pessoas, numa festa temática, né, dos anos 50, 60, 70, eu cantei as 6, ninguém deixava eu ir embora. Que ele pediu mais um. E nós só sabíamos 6 canções. E aí eu repeti as 6, foi um sucesso tremendo. Todo mundo achou, então, que nós tínhamos cantado 12, pediram mais 6. E nós cantamos 18 músicas, só que nós repetimos 3 vezes cada música. Muito bom. E no outro final de semana, Portela, eu fui convidado para fazer a convenção do Banco do Brasil, porque ali tinha uma pessoa do Banco do Brasil que indicou, pô, nós temos um show perfeito para a nossa convenção. E de lá para cá eu nunca mais parei. Foram 15 anos. Lógico que depois eu fui estudar Elvis, eu fiz aulas de canto, eu fiz aulas de dança, eu me aperfeiçoei no inglês. Eu contratei o próprio alfaiate do Elvis Presley, que ainda é vivo, que faz os trajes para ele. Cada traje desses leva 1 ano para ficar pronto. Eu comprei esses trajes. Na live vocês vão saber um pouco mais sobre isso. Atrás de mim vai ter uma vitrine iluminada com os trajes. Não deveria estar falando isso, mas... É só para quem está na entrevista que tem esse privilégio. Mas enfim, me profissionalizei. E me tornei aí a grande referência de shows temáticos de Elvis Presley e também fui considerado num concurso o melhor cover de Elvis da América Latina em 2015. Ganhei um contrato com o Hard Rock, que foi aí que eu me aproximei do Hard Rock e trouxe para Gramado. Certo, dentro dessa tua trajetória, assim, o que tu acha que foi o divisor de águas, o momento assim crucial para a tomada de decisão? Porque você coloca ali que foi no momento para fazer uma festa, até brincou que era uma fantasia e não um traje. Quando que tu disse assim, cara, eu tenho tudo para ser o cover do Elvis, né? E realmente foi o momento, o dia D para ti. Bem, em primeiro lugar, acho que a gente pode levar isso como uma filosofia de vida, né? Talvez a maioria das pessoas não tivessem aquela atitude e a coragem para fazer aquilo naquele momento. Então, a atitude é muito importante. Eu trabalho muito com as universidades nas minhas palestras e tal, e as pessoas, e a universidade vende conhecimento. E lá se interroga muito, o que é mais importante, o conhecimento ou a atitude, né? E lá eu preciso dizer que o conhecimento é muito importante, mas olha só, se você não tiver atitude de buscar o conhecimento, não adiantou para nada. Então a atitude é fundamental para que a gente possa ter vamos dizer assim, um caminho para as nossas vidas. E o divisor de águas foi quando eu fui chamado para uma convenção em Recife. Nós íamos ser muito bem remunerados, então aí tinha um tempo para a gente ensaiar, deu tempo de eu trazer um traje oficial do Elvis.
E o resultado dessa convenção em Recife para essa grande empresa me mostrou que esse era o caminho, porque aqui na minha região as pessoas gostavam de mim, então eu tinha um carinho já porque conheciam o Fabiano. Lá, nessa primeira convenção, eles não sabiam quem era o Fabiano, ali era um cover profissional de Elvis Presley. E o resultado que isso me deu me mostrou que isso viraria, sim, uma profissão e que eu pudesse, então, dentro dessa profissão, fazer com que eu levasse a remuneração de tudo isso como uma vida solidária, como um instrumento de Deus. Elvis, para mim, é uma maneira de eu ajudar as pessoas. Por isso que eu faço muitos shows beneficentes. E aqueles que eu cobro, eu também faço doações para várias instituições, seja hospital, seja o projeto Mão Amiga do Frei Jaime Bétega, que é aqui de Caxias do Sul, mas que a gente expandiu para Farroupilha, Flores da Cunha e Bento Gonçalves. Estou tentando levar isso para a região das Hortênsias também. Ou seja, Fazenda Esperança, que é uma fazenda de ajuda de dependentes químicos, que é uma doença terrível que destrói as famílias. Então, todos esses recursos, eu talvez nunca tenha falado isso, né? Sem querer, eu estou falando isso depois de 15 anos. Todos os meus recursos que eu ganhei de Elvis Presley, eu doei. Eu doei carro para fazer rifa, eu doei casa para fazer rifa, arrecadações de 250 mil, $500 mil, e eu fiz muito através de Elvis Presley. Não, que bacana ouvir de ti, Feltrin, essa questão, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas não veem os bastidores, né? Eles vão te assistir, eles vão ver as tuas iniciativas, mas não vão ver o ser humano por trás e a causa por trás. Aqui na Bitcom TV, no grupo Bitcom, a gente também tem uma causa muito forte e solidária. E talvez seja essa a proximidade que nos uniu nesse momento. Então a gente fica muito feliz também de unir forças. Porque sozinho a gente não consegue fazer nada, de fato, se não tem ajuda do outro. E se a gente puder estender a mão, é muito melhor, né? Mas voltando aqui à questão do Fabiano Feltrin e o Elvis, né? Em um certo momento você também percebeu que havia necessidade de passar o manto para alguém, né? Ou para pessoas que pudessem também continuar esse legado muito bacana teu. Como que foi o momento opa, eu preciso de outros Elvis me cercando aqui também? Bem, eu tenho o meu sobrinho, hoje ele tem 26 anos de idade e ele iniciou comigo com 12. Então fazem 14 anos que ele me acompanha. No primeiro ano ele olhava, né, não tinha muita familiaridade com isso, mas no segundo ano ele já começou a me acompanhar. E de vez em quando eu colocava ele como uma atração. O nome dele é Luiz Felipe Romanha. Mas o Luiz Felipe, como todo jovem, ele absorve as coisas muito rápido. Então, por exemplo, se hoje eu tenho um repertório de 80, 100 músicas, ele tem um repertório de 300 músicas, né? E com inglês fluente, né? E que, lógico, pela idade, facilita muito ele, e ele faz mais esses anos 50 e 60 do Elvis, o Elvis um pouquinho mais jovem, e isso deu muito certo nos nossos shows, que também será uma novidade, né, na live de amanhã às 19 horas. Mas, acima de tudo, no decorrer dessa caminhada, você começa a ter uma agenda grande e aí diz, pô, eu não tenho vaga para esse sábado, mas eu vou te indicar alguém. E aí tem o Johnny de Bento Gonçalves, teve outros colegas de Porto Alegre, colegas de São Paulo, mas a relação de proximidade pela cidade com o Johnny fez com que a gente também trouxesse uma oportunidade para ele de trabalhar no hard rock. Então nós temos a Noite do Elvis todas as quartas-feiras, ao qual o Johnny se apresenta lá. E é muito legal, porque as pessoas depois me mandam fotos, dizem, pô, cara, assisti teu show. Eu digo, não, tu não assistiu o meu show, tu assistiu o show do Johnny. Mas enfim, tu vê, isso levou não só renda e emprego para outras pessoas, como também para os meus músicos, né? Meus músicos hoje, além de tocar comigo, ficaram famosos e acabam fazendo outros tipos de serviço, né? Como cerimonial de casamentos, aniversários. Então todos os meus músicos também, além de serem professores de música, por também ficarem famosos com a banda do Elvis, eles também trabalham a questão da música como professor, ou como então num outro cenário, num outro tipo de apresentação, mas não deixa de ser música, e que isso deu uma janela, uma visibilidade para eles também. Então fico muito feliz de poder proporcionar isso para as pessoas que estão no meu entorno também. Passado esse tempo, Fabiano, 15 anos. 15 anos. 15 anos. Voltando lá, 15 anos atrás, o que tu falaria para o Fabiano Feltrin, que estaria iniciando aí nessa caminhada?
Leve a sério, né? Porque talvez demorou um pouquinho para cair a ficha. E se eu tivesse já tido percepção, tivesse acreditado em mim e nisso desde cedo, nós poderíamos ter profissionalizado um pouco antes. E aí teríamos ganhado mais território. Mas tudo a seu tempo, né? O amadurecimento ele vem com o tempo. Mas é importante que tudo que a gente faça com profissionalismo, que a gente faça com dedicação, com foco. Não importa o que você faça, você tem que ser ou tentar ser o melhor naquilo que você faz. Eu fui lavador de carro, Portela. E eu te garanto que ninguém lavava a roda de carro como eu, porque a roda de carro, a mulher não entende disso, mas o homem entende. O disco do freio solta aquela parte preta e se tu não lavar muito, se não esfregar muito, aquilo não sai, né? E eu tirava aquela parte assim como ninguém. E passava cotonete, né, no painel, dentro da parte onde sai o ar, para deixar tudo bonitinho. Ou seja, você tem que ser o melhor naquilo que você faz, não importa qual é a sua profissão. E depois acabei sendo vendedor, que eu costumo dizer, né, Portela, às vezes as pessoas me perguntam, Fabiano, tu é o quê? Tu é mentor, artista, empresário, empreendedor, né? O que tu é? Eu sou vendedor, né? E acredito que eu sou um dos melhores vendedores do mundo. Já vendi 15 mil carros, já vendi mais de 1000 imóveis e agora quero ser um grande vendedor de hambúrguer. Mas enfim, faça o melhor que você puder, não importa qual é a sua profissão. No próximo bloco, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, então, do Fabiano Feltrin, empreendedor. Já deu uma palhinha aqui, vocês já sentiram, né? O cara é fera. Então, daqui a pouquinho, Conexão vai para um rápido intervalo e volta já já. Olá, eu sou Diego Monteiro. Meu nome é Fernanda Killian. Nós somos do Grupo Montequida e temos um assunto importante para você. Você que está procurando por qualidade de vida, saúde, bem-estar e longevidade, nós temos um produto líder no segmento mundial para oferecer para você. Nosso carro-chefe, que muitas vezes a gente chama de colchão, nada mais é do que o sistema de dormir do futuro, com tecnologias japonesas, europeias, exclusivas e patenteadas, uma garantia de 15 anos no nosso segmento. Então, para nós, uma satisfação poder oferecer a você todas essas tecnologias no seu bem-estar, na sua saúde e qualidade de vida. Você que ficou interessado em nossos produtos, entre em contato conosco, acesse o nosso site e siga-nos nas redes sociais. Montequida. A sua qualidade de vida. Como está a sua saúde financeira? Aqui o coach financeiro Natanael Buogo, da Inteligência Aplicada, e este é o assunto de hoje. Para você manter a saúde financeira, vou lhe deixar algumas dicas. Primeiro, saiba para onde está indo o seu dinheiro. Segundo, faça previsão de gastos futuros. Isso lhe dá maior tranquilidade. Terceiro, busque evolução nas suas finanças. Mude hábitos, vá em busca de resultados e se permita ir além. Quarto, tenha uma reserva de emergência. Quer ter uma evolução nas suas finanças? Entre em contato. Eu estou aqui para te ajudar. De volta com Conexão aqui na Bitcom TV, a TV que passa no seu smartphone. Vai lá, comenta, compartilha a nossa entrevista aqui com o Elvis Presley da Serra Gaúcha, o nosso Fabiano Feltrin. Amanhã, 7 da noite, você tem aí um horário marcado aqui na Bitcom TV. Uma grande live show, uma live do bem, uma live solidária, que nós vamos trazer aí todos os sucessos. O Fabiano vai trazer todos os sucessos aí do Elvis Presley, com interatividade, com a participação do público e também com a sua solidariedade. Hoje é dia 1º de maio, nosso abraço também para todos os trabalhadores, um abraço a todas as pessoas aí que ajudam a fazer as coisas acontecerem, que têm atitude, que seguem em frente, que saem das suas casas, é claro,
momento difícil, né, que passa todos os trabalhadores, todos os empresários, todo mundo está com uma dificuldade, mas força, unidos a gente vai sair dessa com muita força e melhores ainda, tá certo? Vamos então para o nosso segundo bloco, nosso bate-papo aqui com o Fabiano Feltrin, e no último bloco, Fabiano, a gente falava aí sobre essa tua veia de empreendedor, né, até corrigido aqui, o vendedor, né, o vendedor. Quando que tu também te descobriu vendedor? É claro que tu tens aí um DNA na tua família também, né? A família te ajudou a tu ser esse grande vendedor que tu és. Mas da onde que partiu assim, ó, cara, é a minha profissão, é vendedor? Bem, eu sou filho de profissionais liberais, né? Meu pai foi o primeiro dentista de Farroupilha, os que antecederam ele eram os práticos ainda, e minha mãe é advogada. E eu e meu irmão, naquele período da adolescência, nós não gostávamos de estudar. Meu pai queria que nós fôssemos dentistas, nós não fomos. E aí meu irmão, para sair desse sufoco, ele abriu uma loja de carro em Porto Alegre. Meu pai, quando descobriu, pediu para ele voltar para a cidade de Natal. Então, já que tu quer ter negócio de carro, que pelo menos seja na nossa cidade. Quando a gente transferiu esse negócio para Farroupilha, eu iniciei lavando carros, então, né, para ele. E eu era proibido de atender cliente, porque tinha os vendedores para atender. E eu, quando entrava um cliente, os vendedores ficavam na parte de trás lá, e eu tinha acesso mais rápido para chegar no cliente. E eu atendia, até que eu vendi meu primeiro carro, virei vendedor. Levou um tempo, mas eu me arrisquei, mesmo proibido. A partir daí, lógico, a gente tem, quando você tem o dom e gosta muito do que você faz, realmente as coisas fluem assim. Então, de novo, foi a atitude. E posteriormente, eu acho que também a questão de você não ter oportunidade, porque lá nos anos 80 também era difícil você conseguir um emprego. Então a gente teve que empreender. E em algum momento a gente olhou uma oportunidade de colocar uma imobiliária, que tinha só 2 na nossa cidade, colocamos a imobiliária, mantivemos um negócio de carros, e aí a gente foi empreendendo e desenvolvendo os nossos projetos de vida, mas que iniciou pequeno, com um funcionário, empresa familiar, ou seja, né, como 90% das empresas brasileiras. E quando teve uma crise, daquele momento da crise global em 2008, eu pensei que nós poderíamos diversificar para ter alguma atividade que tivesse venda diária, e não automóvel e imóveis que tu demora muito para fomentar uma venda. É muito simples entender isso. Quando você resolve trocar de casa ou comprar um apartamento, é uma decisão que você leva muito tempo. Você vai olhando, namorando, às vezes você começa um negócio e termina 2 anos depois. E isso é muito desgastante pro vendedor. Então eu pensei, vamos abrir negócio que tivesse venda diária, e aí que a gente iniciou com o Bob's, que é a maior rede de fast food brasileira, com o Hard Rock Café Gramado e outras atividades que tivessem essa demanda. E também a questão das palestras, que iniciou quando eu tinha concessionárias de carro. Eu fui presidente da Associação Brasileira dos Distribuidores Ford, atendia o segmento de automóveis. Posteriormente, começaram a me convidar para outros segmentos, usando essa experiência minha de vendas, e eu acabei me tornando também um palestrante renomado no país. Mas tudo isso veio através do desenvolvimento e do empreendedorismo, de tu abrir novas frentes para tu não ficar dependente de uma única cesta, né? Eu sempre digo, diversificar é como uma aplicação, é como investir o seu dinheiro, né? O que eu costumo dizer para as pessoas? Não coloca tudo numa cesta só, divide um pouquinho para você ter menos riscos. Hoje tu é responsável por quantos CNPJs? São aproximadamente 15 CNPJs diretos, né, entre 10 empresas próprias, 2 que a gente tem em sociedade, né, que a gente é sócio de alguns outros empresários, e outras que a gente é investidor. Então, aproximadamente 15 CNPJs está no nosso guarda-chuva. Quantos funcionários? A gente tem entre diretos e indiretos, razoável assim, que entre tu ter mais obras ou menos obras, mas nunca escapa de 300, 350. Às vezes vai até para 500 quando você tem mais obras em andamento. Perfeito. E essa questão de ser versátil, né, de buscar novos negócios, você também investe em novos negócios. Como que surgiu também essa possibilidade de ser anjo, né, empreendedor anjo de outros negócios? Legal tu falar isso aí, Portela, porque na verdade as pessoas nos oferecem muitas coisas.
nos enxergam como pessoas empreendedoras, né? Pessoas que são inovadoras, que conseguem perceber negócios. Mas nós temos como característico o conservadorismo, né? Então, na verdade, a gente entrou nisso de tantas coisas que nos oferecem, mas não porque isso estava na veia mesmo. Então, quando a gente acredita em alguma coisa, a gente vai ali ou ajuda ou então investe para a gente ter futuro juntos. Mas, enfim, é uma possibilidade que a gente vem encontrando. A gente entende que a tecnologia digital é algo que vai ser cada vez mais presente. Quem não está inserido vai precisar se inserir ou através da vida, né? Ou então para negócio. Eu sempre digo o seguinte, sou uma pessoa analógica, não tenho conhecimentos profundos na área digital, mas você acaba se obrigando, você tem que ter um aplicativo para o banco, você tem que ter um aplicativo para pegar o Uber, né? Então você vai se obrigando a entrar nesse mundo virtual e digital. Mas quando você entende que aquilo pode te aproximar dos negócios e dos clientes, isso é muito bom. Por exemplo, eu tenho feito algumas experiências de entrega. Nós não temos o Bob's em Farroupilha, que é a cidade dormitório, onde eu vivo. Uhum. E eu fiz uma experiência de levar os lanches para lá em postagens e nos próprios grupos de WhatsApp. E para que o telespectador tenha noção do que eu estou falando, uma empresa de lá, da cidade, que faz uma entrega maravilhosa num dia que vendeu muito, ele fez 100 e poucas entregas, 100 e poucos lanches, vamos falar. Cada vez que eu posto isso, eu vendo 500 lanches. Então tu veja que tem muita oportunidade por aí, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo essa crise, essa pandemia, tem muita coisa que a gente pode estar atento de a gente poder atender. Veja só como Deus é bondoso e grandioso. E nós, no momento que começou a crise, a gente começou a ajudar os profissionais de saúde e os hospitais. Os hospitais de Carlos Barbosa, de Garibaldi, de Bento Gonçalves, de Farroupilha, Caxias, doando alimentos para eles experimentarem o Bob's, né? Porque é muito fácil de entender. Você tem uma comida sempre praticamente a mesma, né? Ou diversifica, mas é comida normal. E quando você dá um lanche do Bob's, a pessoa entende como algo diferente e se motiva. O que aconteceu, Portela? Eu hoje sou fornecedor oficial dos hospitais. Então, primeiro eu doei com um bom propósito. E eu não fui lá para doar, para vender. Mas eles gostaram tanto que hoje eles compram. A minha venda para os hospitais é maior do que eu estou vendendo na loja hoje. Por causa da situação da pandemia, que fantástico. Exatamente. Esse é o exemplo, né? Porque tu não fez isso esperando esse resultado. Perfeito. Mas as coisas, elas vão se construindo, né? Para que realmente tu consiga seguir dentro da tua missão. Isso é muito bonito. E agora, podendo atender grandes empresas, como são os hospitais, que são grandes empresas, claro. Eu também estou procurando atender empresas também, né? Empresas, indústrias, enfim, grandes empresas que possam levar o lanche como uma motivação para os seus funcionários. Isso não quer dizer que tenha que comer lanche todos os dias, claro. Mas tu pode fazer uma entrega por mês, uma entrega por semana, enfim, a gente está adaptando conforme os clientes querem. Dentro desses negócios todos aqui, além do Bob's, que é uma marca fantástica, né? Vai estar presente também na live conosco aí no sábado, ó, muito Bob's aí no sábado. O que tu poderia citar sobre as outras marcas também? Bem, a gente diversifica entre imobiliária, construtora, empresas de tecnologia digital, centros comerciais, empresas que eu te falei de alimentação, essas que a gente é anjo, mas a nossa essência mesmo ela é uma essência imobiliária, né? Nós somos focados no setor imobiliário, nosso principal negócio é a questão do setor imobiliário mesmo. E o resto ela serve para diversificação. Mas também isso nos dá, além de diversificação, oportunidade de empregos, oportunidade de renda para as pessoas e para os nossos próprios familiares também. Então eu tenho minha esposa que cuida do Bob's em Caxias do Sul, eu tenho o meu sobrinho que cuida do Bob's em Bento Gonçalves, eu tenho minha sobrinha que agora passou, a filha do meu irmão que passou a fazer parte do conselho, que é as pessoas que administram todas as empresas. Então isso faz com que a gente, mesmo sendo uma empresa familiar, a gente possa levar dentro de um conceito profissional, né? E isso é muito importante porque, como eu disse anteriormente aqui para ti, 90% das empresas são familiares, mas não tem por que não ser profissionais. A gente percebe um Fabiano Feltrin, claro, com todo esse DNA empreendedor, um cara de atitude, mas no teu íntimo, assim, o que te faz realmente feliz? Aquilo, assim, que te desperta uma felicidade, que te move e que tu pode dividir isso conosco. O pai da minha mãe, ele era espírita, então ele ajudava muito essas comunidades em vulnerabilidade social e eu assisti isso desde criança.
Então, minha mãe, ela foi a primeira vereadora do município de Farroupilha, a primeira mulher vereadora, né, que se inseriu na política, e ela criou o Centro de Apoio à Mulher, e também cuidava muito dessas camadas em vulnerabilidade social. Então, desde criança eu assisto isso. O pai do meu pai, ele era um cantor de igreja, né, quando falecia alguém, ele ia lá, cantava, ou ajudava as paróquias, então também esse estilo comunitário. Meu pai foi presidente de todos os clubes de Farroupilha, porque geralmente tu faz parte de uma comunidade. Então tu nasceu naquela comunidade, tu preside aquele clube da tua comunidade. O pai se inseriu tanto na cidade que presidiu todos. Então a minha vida foi assistindo meus pais e meus avós, cuidando das pessoas. Então eu sempre tive esse cunho muito social e solidário, né? Mas teve um momento que me deu um start, que foi quando eu conheci o Frei Jaime Bétega. Conhecer na essência, assim, né? Conhecer de falar com ele, de dividir o conhecimento com ele. A partir daí, eu me tornei um instrumento de Deus. Eu hoje não trabalho por dinheiro já faz muito tempo, não porque eu não precise, porque eu vejo que o dinheiro é uma consequência. Eu sei que eu posso ser mal interpretado, porque as pessoas podem dizer, não trabalha por dinheiro porque ele já está consolidado. Mas não, de fato eu penso assim, porque se você me tirar tudo agora, eu vou trabalhar para ganhar o meu sustento e vou poder ajudar o meu vizinho ou as pessoas do meu entorno. Então isso é uma filosofia de vida, independente de qualquer situação, porque nós somos passageiros e a tua barriga não cabe mais feijão do que a do outro. Nós temos um limite para a vida e para as coisas. Então quando eu comento nas minhas palestras que o dinheiro é coisa do demônio, tem um propósito. O presidente do Hard Rock International, o homem mais poderoso do mundo, me disse isso, que o dinheiro era do demônio. Eu disse, mas por que, presidente? Ele disse assim, eu sou de uma família muito pobre de 11 irmãos. A primeira coisa que eu fiz, que eu fui o primeiro a estudar e ter um emprego, a primeira coisa que eu fiz, meu primeiro dinheiro foi dar uma casa para minha mãe. Minha mãe morreu e hoje nós estamos brigando entre os 11 irmãos por causa dessa casa. E aí eu levo essa experiência para as minhas palestras e conto o seguinte, aqui na Serra, nós temos muita vontade de ter um carro, a casa, e depois, quando tu tem uma qualidade de vida já melhor, você quer comprar uma casa na praia. E aí você é um idiota que compra uma casa em Curumim, eu brinco, né? E aí você só frequenta Curumim. E aí lá, você vai lá para cortar grama, para pagar IPTU, para pintar a casa, para usufruir uma vez por ano, né? E ainda ser roubado, porque te rouba a televisão, e tu não se permite a conhecer outros lugares. Tu entende a brincadeira, Portela? Sim. É dizer o seguinte, tu luta tanto para ter uma casa na praia e depois tu não te permite a conhecer outros lugares, de frequentar outros lugares e de ver outras pessoas e conhecer o universo como um todo. Então, o que eu quis dizer é isso, né? Um exemplo de uma brincadeira, mas que o dinheiro, ele não traz felicidade, né? A felicidade está no teu propósito de vida, na tua filosofia e que tu compartilhe isso com as pessoas do teu entorno, que são a tua família, os teus amigos e as pessoas que trabalham contigo. Qual que é o teu próximo grande sonho? O que tu tem como uma grande meta daqui para frente? Bem, nós estamos trabalhando num projeto muito bacana que se chama Stone Hall, que é o Museu da Música, que conta a história da música desde a década de 10, ilustrados pelo traje da época, o artista da época, o traje que ele usava na época, o carro que ele usava na época e o instrumento da época. E aí passa para o cenário da década de 20, de 30, 40, até que tu chega nos anos 50 com o Elvis Presley, daí o museu já ele é mais vasto, assim, né? Conta a história dos filmes dos anos 60, nos anos 70 de todos os trajes, a orquestra, todo esse aparato, culminando com o Roberto Carlos, que é a nossa grande referência aqui no Brasil. Que o museu ele é todo inspirado no estilo americano, né? Porque começa a música com o jazz, com o blues, e depois chega o rock and roll. Então isso tem muito com a essência americana, né? Com a própria Europa, Inglaterra, enfim. Mas eu não poderia deixar de dar o brilho do Brasil, que é sem dúvida Roberto Carlos. As pessoas não têm noção de quem é Roberto Carlos. Tanto na época dos filmes, tanto na questão do rock, do MPB, das músicas românticas. Roberto Carlos é um dos grandes ícones do mundo, só não está num cenário de endeusado porque ele ainda está vivo, né? Porque geralmente as pessoas quando morrem é que começam a faturar e ganhar muito dinheiro. Michael Jackson quando morreu estava quebrado, falido, né? Em menos de 30 dias ele pagou todas as contas que eram milhões de dólares e tinha no banco 50 milhões de dólares. É,
Tem aí um belo exemplo. Fabiano, em relação a esse momento, a gente vai falar agora desses dias difíceis que a gente vem passando, para a gente voltar um pouquinho na questão da live e dessa questão de unir forças, sinergia, né? O que você passaria para esse empreendedor que teve que ficar dias aí sem ver o negócio dele girar, que está com essas dificuldades, né? Porque muitas vezes a pessoa pode se encontrar num momento assim de uma dificuldade, primeiro mental, de assumir aquela questão da realidade física. O que você passaria como empreendedor também a essas pessoas que estão passando por esse período ruim? Bom, primeiro eu vou falar da parte racional, tá? E posteriormente eu falo da parte espiritual. Da parte racional, eu tenho dito para as pessoas o seguinte: você gosta do que você faz? Se a resposta é não, desista, né? Já encerra, porque o primeiro prejuízo é o menor. Porque sim, pessoas ficarão pelo caminho, empresas irão ser fechadas, mas se você gosta do que você faz, é possível salvar o negócio, porque essa epidemia, essa crise não vai durar a vida inteira. Existe um estudo no Instituto Morgan, que é um instituto americano, que mostra que em novembro nós praticamente já teremos superado tudo isso. E o ano que vem o Brasil passa a ser o país das oportunidades, com perspectiva de crescimento do PIB de 5,5%. O maior crescimento do PIB do mundo ano que vem vai ser no Brasil. Então, isso faz com que a gente tenha perseverança e esperança que teremos dias melhores. Então, precisa manter o teu negócio mesmo com prejuízo, né? Tentar manter o máximo do teu capital intelectual, que é os teus funcionários que têm o padrão, que sabem como é que funciona, e mantendo isso você vai se recuperar ali para o futuro. Como é que a gente faz isso? Priorizando, né? Priorizando o pagamento dos funcionários, né? Postergando contratos, chamando os fornecedores para que a gente possa ter adiamento, né? A questão dos impostos, o próprio governo vem trazendo oportunidades de adiamento de pagamento, e você possa calcular isso para você sobreviver até o momento que começa a ter oportunidades. Para isso, talvez tenha que se buscar financiamentos, né? É lógico, por isso que eu digo, você gosta do que você faz, porque você vai sofrer para manter o teu negócio. Se você não gosta, desista. Se você gosta, então realmente siga em frente, porque vai dar a volta. Vai ser muito difícil, vai ser a maior crise da história no menor espaço de tempo, mas eu tenho certeza que aqueles que sobreviverão terão grandes oportunidades. Neste momento, eu vejo algumas empresas fechando em pontos estratégicos. Vai se abrir oportunidades para as pessoas conseguirem bons pontos. Uma vez, para te conseguir um ponto bom, tu tinha que pagar luvas para o cara, o aluguel era caro. Agora não precisa pagar as luvas, se abriu o ponto e tu ainda vai lá pedir uma carência e o valor do aluguel vai ser mais barato. Então, tudo são questão de oportunidades e de acreditar no negócio que você tem na mão. Porque você tem um conhecimento, né? E esse conhecimento nem todos têm. Então aproveite isso para fazer com que o teu negócio possa prosperar logo ali em seguida. Sabe que o Dalai Lama, ele se manifestou logo depois que o Papa Francisco também passou uma mensagem bacana para a humanidade nesse momento, né, de muita esperança. E ele diz que duas coisas vão ser fundamentais para a superação desse momento ruim. Primeiro, a criatividade e o amor. Né? Então, dois elementos, criatividade e amor. Se todos tiverem isso dentro dos seus negócios, dentro da sua caminhada, eu acredito também nesse ponto de vista, né? E vai na convergência da nossa conversa aqui, da nossa ideia. Porque o que acontece? Aí tem a questão também de você entender por que isso está acontecendo, né? Se você tratou bem o teu fornecedor, se você foi um parceiro dele, porque o teu fornecedor, ele é um fornecedor teu e dos teus concorrentes. Se os teus concorrentes tratam melhor o teu fornecedor do que tu mesmo, é evidente que esse poder de barganha ele vai dar para eles. Então, é também um momento de colheita, né? Se você tratou bem o teu fornecedor, ele vai te dar uma mão, vai postergar os pagamentos e você vai criar uma alternativa de você continuar sobrevivendo. Os teus colaboradores também, né? Tem pessoas que realmente fazem parte do teu, como eu disse, intelectual, então você tem que estar unidos a eles e criar uma missão que você possa manter as estruturas de pé, porque vai ser um esforço de todos, né? E aí você tem que entender que nós não somos uma ilha, que nós não podemos cuidar apenas do umbigo, né, da nossa vida apenas. Nós vivemos em coletividade. É a primeira vez que se apresenta um momento que diz assim, ó, o senhor que é muito rico e o senhor que é muito pobre, o leito do SUS que vocês vão cair é o mesmo, não tem bote salva-vida. Ah, não, mas eu tenho um plano de saúde. Os leitos vão ser disponibilizados
com o mesmo critério, tu entende? Então está todo mundo sendo colocado no mesmo patamar. Ah, porque eu sou uma pessoa cheia de patrimônio, teu patrimônio não vale nada porque tu não consegue vender. Então é a mesma coisa daquele cidadão que não tem nada. Coloca as pessoas no mesmo patamar. Isso é tu melhorar o teu amadurecimento espiritual. É o que eu digo, que o dinheiro não é algo que possa te trazer felicidade. Isso tudo tem que ter equilíbrio dentro da mente da gente. Nós temos que ter o suficiente para a gente viver em paz com a nossa família. Então, quando eu digo isso, é para lembrar você que vai estar na live e pensa, eu tenho como fazer uma doação hoje, mas eu não sei meu dia de amanhã. Faça hoje, viva hoje, faça sua doação. Lembre-se daquele exemplo que eu dei, de que eu realmente estava muito preocupado e eu não podia doar os insumos dos nossos alimentos para o hospital. Mas eu disse, eu vou dar, porque amanhã a Deus pertence. E depois esses hospitais viraram meus clientes. Então, serve como um panorama, um exemplo para você saber que nós precisamos amadurecer espiritualmente e esse é o momento. Sairemos melhor dessa, mais solidários, mais humanos, mas não é só ser solidário. Você precisa ser generoso, sempre. De manhã, de tarde, de noite. Tem que ser generoso até quando tu dorme. Com bons pensamentos, você dorme melhor e não tem pesadelo. Excelente. A gente está quase finalizando aqui o nosso Conexão desta sexta-feira, lembrando amanhã 7h, direto da casa do Fabiano Feltrin, Elvis Cover, especial aqui da Bitcom TV, transmitindo aí para Caxias do Sul, para Farroupilha, para Bento Gonçalves, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, para o mundo, porque a internet não tem fronteiras. Então, a gente espera vocês lá com um fantástico show no sábado. Mas agora encaminhando então para o derradeiro aqui momento, claro que dentro da nossa pauta jornalística a gente não vai deixar de falar da política, é um ano eleitoral, as pessoas comentam muito, hoje nas redes sociais todos os assuntos aí estão em voga e se comenta muito do teu nome para a Prefeitura de Farroupilha e há uma grande expectativa também de algumas pessoas que se percebe isso lidando e entrevistando outras pessoas, né? Isso está dentro dos teus planos, porque a gente vê muita expectativa em cima disso, né? Olha que loucura isso, Portela. O meu melhor amigo se chama Alexandre Majoni, filho do prefeito, o melhor prefeito da história de Farroupilha, foi 3 vezes prefeito, o doutor Avelino Majoni. Eu vivi lá minha vida inteira, então eu assistia tudo sobre política, né? Ele recebia os deputados, que inclusive era aqui de Caxias, o Faccione, o Suzin, e eu assistia tudo isso, né? E o Majoni brincava comigo, mas eu era uma criança de 7, 8, 10 anos no máximo, pequenininho, um dia tu vai ser prefeito, ele dizia, né? E posteriormente, depois eu tive uma passagem, eu morei praticamente 12 anos em Bento Gonçalves e a minha ligação com o Darcy Posa foi assim muito fraterna, né? E convivi muito com ele. E curiosamente do mesmo partido, Avelino Majoni e o Darcy Posa. E a minha família não era desse partido, tá? Minha mãe não era desse partido, meu pai não era desse partido. Mas também assistia meu pai e minha mãe falar sobre política toda vida. E eu odiava Portela. Dizia, mas meu Deus, olha que só fala em política, né? Coisa chata isso aí. Mas a vida sempre me levou paralelo assistindo a política. Depois você começa a ter negócios e você entende o quanto a política é importante, porque o imposto que tu paga, né, vai para gerar saúde, vai gerar educação, ou seja, tudo que a gente arrecada vai para os entes públicos, né, seja municipal, estadual ou federal, nosso dinheiro vai para lá e aí a gente recebe do governo os serviços que nós, aliás, não temos, né? Que tem que contratar a segurança de novo, o colégio tu tem que contratar particular, a saúde você tem que pagar um plano, infelizmente no Brasil é assim. Mas aí que tá, mais ainda que a política é importante. E eu tive uma passagem em 2008, eu me candidatei a vice-prefeito, fiz aquela passagem, eu não quis mais me candidatar, cumpri com a minha missão e vou voltar para a iniciativa privada, né? Até porque o vice-prefeito também não é um cargo que você fica lá dando expediente todos os dias. Mas entendi o processo, entendi a importância da política na vida. E de lá para cá, eu fui instigado a ser candidato todas as vezes, né? E eu fugi, confesso que eu fugi. Dessa vez, nós temos 2 agravantes. Um deles é que eu tenho, nas pesquisas, um número de votos suficientes para me eleger. E o segundo é que eu tenho discernimento de ter um modelo de gestão que agora é necessário. Nem estou criticando os que antecederam
nesse processo. Agora é um novo momento, você precisa fazer o enxugamento da máquina pública, porque realmente não se tem mais condições de manter essas estruturas, esse número de secretarias, esse número de CCs, por conta de que você não consegue nem pagar já o que está prevendo a aposentadoria dos servidores. Então você vai ter que fazer um enxugamento para ter dinheiro suficiente para você ter algo muito importante relacionado às áreas básicas que a população precisa dos serviços, que é saúde, um hospital pleno, né, com serviços na unidades básicas também, a questão da educação. Eu trabalho com o Frei Jaime Bettinger, então eu sei da importância de você ter as crianças inseridas nas escolinhas, né? A personalidade do ser humano é formada dos 0 aos 6 anos. Se tu não cuidar das crianças agora, você não vai ter um mundo melhor lá na frente. Então, não ter nenhuma criança fora das escolinhas, gerar emprego e renda. Farroupilha, minha cidade natal, tem esse propósito. Lá se criou, com esse Avelino Majoni, os primeiros distritos industriais do Brasil, né? Então isso gerou emprego para as pessoas. Foi ali que chegou a Tramontina, a Trombini, a Grendene, né? Eles foram doados terrenos naquela época e eles instalaram as empresas lá e gerou toda essa diversificação e esse emprego numa ação visionária lá nos anos 70. E isso continuou, outros prefeitos continuaram com esse processo de distritos industriais, então nós precisamos fomentar, porque a prefeitura não vende nada, né? Ela arrecada impostos através dos empregos e da renda que as empresas produzem. Então, é isso, você tem que ter todo esse cenário funcionando dentro do equilíbrio e também a questão da educação, porque se você é uma cidade que atrai pessoas para vir trabalhar, elas precisam de moradia. Então você tem que ter projetos habitacionais que possa contemplar casa para esses trabalhadores. Eu não estou dizendo que é para dar, é para te oportunizar a eles pagarem através de suaves prestações, mas que eles tenham a casa própria para ter dignidade. Então, tendo esse discernimento, tendo o poder do voto, como você diz para Deus que você não vai se candidatar? Para cuidar apenas da minha vida e da minha família? Né? Então, talvez eu tenha que me doar nesse momento. Tudo isso é homologado pelas convenções que ocorrem em agosto, né? Até agora são todos pré-candidatos, não existe candidatura até agora. Então, eu estou analisando e se a comunidade colocar através das pesquisas, realmente eu sou o nome, é lógico que a gente vai estar proposto para ajudar, mas não pretendo me perpetuar. Se eu for, é para ficar 4 anos, dar minha contribuição e voltar para os meus negócios. E qual é a cidade do futuro? O que você vê numa cidade do futuro e que você pretende, se lá estiver em Farroupilha, fazer Farroupilha ser um exemplo de uma cidade do futuro? Bem, primeira coisa, nós temos que ter uma cidade transparente, ter uma cidade digital, que todo mundo possa ver a sua cidade, ver os seus parques, ver os seus empreendimentos através de um aplicativo, através do seu computador. A cidade tem que estar aberta para todos. Quando você não ocupa, quando a comunidade não ocupa uma praça, ela é ocupada pelos vândalos e eles destroem. Quando a comunidade ocupa os seus espaços, você acaba trazendo ela para um cenário extremamente produtivo. E a outra coisa também, você tem que entender as tuas origens, né? Você tem que entender a sua vocação. Por exemplo, Farroupilha é o berço da imigração italiana. Nós precisamos cultivar a questão das origens italianas no município, porque é a nossa essência. Uva, vinho, né? Kiwi, produção agrícola, o legado. Segunda questão, nós somos a 3ª maior romaria da fé do país, né? Nossa Senhora do Caravaggio. Então, nós temos que trazer o Natal para nós. O Natal não pode ser uma exclusividade de Gramado, né? O que é Natal? Natal é religião, Natal é fé. Então, nós precisamos trazer aqui eventos que contemplem o maior número de dias possíveis, com shows do padre Fábio Melo, com shows do Marcelo Rossi, com arquibancadas em Caravaggio. Nós vamos trazer as pessoas para o turismo da fé. Quanto mais velho tu fica, Portela, mais fé tu tem, porque tu sabe que a morte está chegando mais perto. Então você vai ter uma questão de imersão e de inserção na fé. E também a questão do turismo das compras. Nós temos hoje shoppings capacitados para receber milhares de pessoas e nós somos hoje a cidade da moda, ninguém fala isso. Farroupilha leva a moda para o país. Nossos malheiros, nossos shoppings trazem a moda e a tecnologia em primeira mão, as cores, a tendência e dissemina para o Brasil. E isso não está sendo divulgado. Então eu vou, se Deus me der a missão, eu vou focar
na nossa vocação mesmo, naquilo que é nosso, que é de propriedade nossa, a gente possa levar isso para o mundo e trazer mais turistas. Evidente, o turismo é um negócio sem fronteiras, que não polui e que pode trazer mais recursos para o município. Só para ir ao encontro disso, eu conversava com o prefeito Guilherme Pazin de Bento Gonçalves há alguns dias, até antes de toda essa crise da pandemia e do Covid-19, e ele é um defensor da Serra Unida, né? Também defende essa ideia de trabalhar em convergência com todos esses polos aí ricos? Ah, não tenha dúvida. Quando a pessoa vem, Portela, para a Serra Gaúcha, ele não sabe o que é Farroupilha, Bento Gonçalves, Caxias, Gramado, Canela. Se tu pegar o folheto de Gramado, tu vai ver a Maria Fumaça. E a Maria Fumaça não está em Gramado, ela está em Bento, mas faz parte do trajeto. A pessoa chega em Porto Alegre, ele nem sabe onde é que ele está. Ele está na Serra Gaúcha, na gloriosa Serra Gaúcha. Então, inserir os municípios, cada um com a sua vocação, né, seja de Garibaldi com espumante, né, Bento Gonçalves com a questão da uva e do vinho, Caxias do Sul também com essa questão da uva e do vinho, Farroupilha com o cenário do kiwi, das suas essências, da sua festa, da questão da feira da indústria e comércio, que é muito forte, da diversificação, do turismo da fé. Tudo isso tu tem que cada um colocar no seu pacote e criar atrações. Mas o poder público, ele não faz o turismo, ele incentiva a iniciativa privada a fazer o turismo, né? Aí você tem que estar preparado com hotéis, você tem que estar preparado com uma grande estrutura para trazer feiras, né? Não é difícil de fazer, é só preciso organizar e colocar as pessoas certas para fomentar essa questão de atrair empreendimentos para o teu município, mas com inclusão da Serra Gaúcha. Concordo com o Pazin, sou um admirador do trabalho dele, um jovem que tem toda o futuro pela frente, pode, quem sabe, um dia ser deputado, ser governador e poder conduzir o nosso estado para um rumo, assim como ele fez com Bento Gonçalves, que colocou ele no topo. Quando o Pazin assumiu a prefeitura em Bento Gonçalves, ela estava falida, não tinha dinheiro para pagar os fornecedores, ele fez uma moratória e aí começou a organizar e colocou um jovem advogado que colocou Bento Gonçalves em um outro patamar. Exatamente. Quero agradecer então a Fabiano Feltrin, que veio aqui até os estúdios da Bitcom TV. Fantástica a nossa entrevista nesse dia 1º de maio aqui na Bitcom TV. E para você que está então acompanhando amanhã às 7 da noite, Fabiano Feltrin, que eu até vou deixar assim o seguinte, ele vai fazer o convite agora no final do programa para poder levar essa grande audiência aqui da Serra Gaúcha, que é o mínimo que a gente espera. No mínimo, toda a Serra Gaúcha tem que estar ligada amanhã, 7 da noite, Fabiano Feltrin. One is one for the money, two for the show, three to get away, and I go, can't go, don't you. Sábado, amanhã, 19 horas, especial Elvis Presley, da série Live do Bem. Nós estaremos contando toda a história do Elvis, dos anos 50, 60, 70, num roteiro que foi feito com muito carinho pela Bitcom, por mim especialmente, e tenho certeza que vocês, além de se divertirem, vão entender o quanto é importante a Live do Bem para que a gente possa levar a solidariedade para as pessoas que estão em vulnerabilidade social, pelo menos nesse momento. Para vocês terem uma ideia, nós temos aproximadamente 1000 músicos em Caxias. Esses 1000 músicos estão sem trabalhar. Então, apenas um cenário do que a gente pode estar mostrando aqui de pessoas que precisam de ajuda nesse momento. E nós vamos estar levando a solidariedade, levando alimentos, levando o nosso carinho, nossa atenção, nosso amor. Porque quando a gente se sente inserido, se sente com um amor humano, que a gente esteja próximo, com amor ao próximo, nós realmente nos sentimos acolhidos. E é esse o nosso propósito. A Bitcom está levando a solidariedade, o amor, viver em coletividade, viver em harmonia, que é o propósito da Bitcom e da Serra Gaúcha. Que Deus abençoe grandiosamente vocês. Espero cada uma, amanhã, 19 horas, no especial Elvis Presley. Obrigado, muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã, um abraço.